Estamos de volta e nós apresentamos a vocês um pouco do pensamento do Jay Adams e seu aconselhamento noutético. Antes de entrarmos em outra abordagem, vamos nos lembrar, vamos destacar que a abordagem de Jay Adams é uma abordagem autoritativa, diretiva e disciplinadora, ou seja, exatamente porque ele se fundamenta tão somente nas Escrituras Sagradas, o seu método é um método assertivo. Ele vai confrontar o pecado dos aconselhandos, ele vai dar direção, o método tem como objetivo dar direção, no sentido da que a pessoa mude biblicamente, mude na direção da sua santificação, crescimento espiritual, e é disciplinador. E é interessante nessa questão da disciplina que o aconselhador, o conselheiro noutético está autorizado a abrir mão da ajuda ao aconselhando que se recusar a aceitar a confrontação. Ou seja, se permanecer no pecado, o conselheiro noutético pode dizer, olha, o nosso trabalho acabou e eu não vou mais lhe atender e posso, inclusive, falar ao seu pastor que você permanece nesse pecado. Vamos dar um exemplo, uma questão do adultério, por exemplo. Ele já foi confrontado, é adultério, você precisa se arrepender desse pecado, você precisa mudar de vida e a pessoa não muda de vida. Então o conselheiro noutético tem essa permissão de dizer, olha, acabou o nosso trabalho e eu vou conversar com o seu pastor, se não for o próprio pastor. Pois bem, então este é o método noutético e como nós falamos, o método noutético não pode ser exclusivo. Ele serve para determinadas situações, mas não para todas as situações, não para todos os casos. Nós vamos apresentar agora uma outra abordagem, um pouquinho mais flexível, em relação às ciências humanas, em relação à psicologia, em relação à psicanálise, à psiquiatria, que é o método apresentado por Gary Collins, outro norte-americano, que vai entender que pode sim haver um diálogo entre o aconselhamento e a psicologia. Ele mesmo foi professor de psicologia pastoral lá nos Estados Unidos. Suas obras são bem conhecidas aqui no Brasil, Aconselhamento Cristão, século XXI, que foi a última edição, capa dura, edições Vida Nova. Pois bem, para o Gary Collins, portanto, ele pensa num diálogo, né, com a psicologia, e ele procura então estabelecer um novo alicerce ou novos alicerces, mudança nos alicerces da psicologia, para que essas mudanças possam promover um encontro com a fé. Então vai se utilizar da psicologia, mas ele vai fazer uma modificação nos seus alicerces, para que esses alicerces possam levar o trabalho do aconselhamento para a fé e para a fé cristã. Vamos dizer que Gary Collins é cristão, né? Ele também entende que a Bíblia é fundamental no aconselhamento cristão, a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos falando de um evangélico, portanto, então não há mudança nesse quesito com o Jay Adams. O que se muda aí é essa flexibilidade no sentido de ter diálogo, de abrir diálogo com as ciências humanas, né? Para Jay Adams, por exemplo, olha que coisa interessante, para Jay Adams, ele acha mais adequado que o pastor seja o conselheiro, por conta daquele requisito de se conhecer as escrituras, de se conhecer as doutrinas. Então o pastor é a pessoa mais adequada para o método noutético. E vamos dizer aqui, obviamente, nós vamos entrar nas questões de gênero, né? Ele não enxerga a mulher no pastorado. Pois bem, então é o homem e mais adequadamente o pastor
aquele que deve ser o conselheiro. Nós não vemos essa implicação, essa exigência com Gary Collins, mas nós podemos entender que no seu método nós encontramos muito mais flexibilidade, inclusive entre aqueles que trabalham ou vão trabalhar com seu método. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Pois bem, estamos falando sobre Gary Collins e o seu método é um método que é mais flexível no que diz respeito à integração com as outras disciplinas das ciências humanas que tratam das emoções, que tratam da saúde emocional. Como nós dissemos, o Gary Collins ele é também evangélico, ele foi professor de psicologia pastoral nos Estados Unidos e, portanto, ele tem nas Escrituras também a sua base. A sua base é fundamental no exercício do seu aconselhamento. Quais são os seus pressupostos? Primeiro, no que diz respeito a Deus e revelação. Ele diz: só a pressuposição de que Deus existe oferece um fundamento lógico para a ordem do universo e uma explicação para o propósito. Então, nada veio ao acaso, nada surgiu em vão. Para a dignidade e para o destino do homem. Então, o homem tem um propósito, ele foi criado para um propósito, nós bem sabemos qual é, foi criado para a glória de Deus. E esse também é a questão do destino, dignidade do homem, também fazem parte da preocupação da psicologia. Destino, propósito, dignidade, enfim. Se há essa mesma preocupação, então nós podemos trabalhar juntos, né? A teologia com a psicologia, o aconselhamento bíblico com a prática psicológica, enfim, nós temos como trabalhar juntos. Outro pressuposto de Gary Collins: Deus existe e é a fonte de toda a verdade. Então esse relativismo que estamos enfrentando no mundo hoje, ele que causa tanta confusão, tanta insegurança, tanta incerteza, nós não encontramos na ajuda, no aconselhamento bíblico, porque o pressuposto, e aqui é o pressuposto tanto de Adams quanto de Gary Collins, é que Deus é a fonte de toda a verdade. Ele existe e é a fonte de toda a verdade. Nós não ficamos desamparados, nós não ficamos com um grande ponto de interrogação, ou espera-se que nós não fiquemos com um grande ponto de interrogação nas nossas entrevistas de ajuda, quando nós apresentamos de forma apropriada, de forma certa, correta, a doutrina de Deus e o seu relacionamento para conosco. Deus existe. Deus é fonte de toda a verdade e o pressuposto seguinte de Gary Collins é que o homem é capaz de conhecer a verdade e a verdade de Deus. E esse Deus revela a sua verdade através da natureza, da história, da ciência, da percepção humana e também da revelação especial, ou seja, das Escrituras. São pressupostos do método de Gary Collins. A palavra de Deus, para Gary Collins, e o mundo de Deus estão em harmonia perfeita.
Esses pressupostos teológicos são importantes para nós, porque se olharmos para eles, nós podemos entender que há perfeita integração entre a revelação geral, o mundo, né, a criação, e a revelação especial. E na revelação geral, o mundo, a criação, nós encontramos as ciências, nós encontramos a psicologia, a psicanálise, se fazem parte do mundo de Deus, então nós podemos integrar na revelação especial, dialogar com a revelação especial no método de aconselhamento do Gary Collins. E assim então encontramos um método muito mais flexível do que o aconselhamento notético que já consideramos.